Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais informações do Bahia. Enquanto o Bahia vai empatando por 2-2 com o Montevideo Torque, nesse exato momento onde estou gravando o vídeo, né? Já está aí indo para o encerramento do jogo, deve terminar em 2-2. Não sei, né? Tudo pode acontecer até o último minuto. Então, tô gravando agora, não sei quanto foi o jogo. Depois até posso colocar aqui na legenda quanto é que foi o jogo. Mas por enquanto tá 2-2 Bahia e Montevideo Torque. Mas nesse vídeo eu quero falar de dois assuntos importantíssimos para o Bahia. Primeiro a entrevista aí do Drubusky, a entrevista de Lucas Drubusky, que é executivo de futebol do Bahia, que deu uma entrevista que eu achei muito interessante, e eu quero repercutir nesse vídeo, tá? E vou falar do mistério, do segredo, a coisa mais impressionante do mundo, que é esse mistério que cerca o centroavante cascudo e que jogou na Série A, que o Belintani prometeu. E eu vou trazer alguns nomes e vou fazer um comentário a respeito desses jogadores e vou dar o meu parecer de quem pode ser esse jogador. São 4 jogadores que, na minha opinião, pode ser esse jogador do Belintani. Mas antes, alô torcedor do Bahia, grande, imensa, maravilhosa torcida do Bahia, te inscreve no canal, dá uma força Kodama. Estamos chegando a 9.000 inscritos, tá? Pertinhos de 9.000 inscritos. E em junho não tem escapatória, hein? Tem que chegar nos 10.000, conto com você. Então clica ali em inscrever-se, tá aqui, ó, clica ali, dá uma força pro Kodama aí, pra gente chegar rapidinho em 10.000 inscritos, tá bom? Deixe seu comentário aí também, né? E dê joinha aí que sempre apoia o canal. Vamos começar então com a polêmica entrevista de Lucas Drubusky, executivo de futebol do Bahia. E olha, não gostei de algumas coisas que ele falou, ele ficou em cima do muro, né? Olha só, Drubusky garantiu que o Bahia não está acomodado, né? Negou que o clube tenha se acomodado com a conquista do título da Copa do Nordeste, tá? Ele disse que a diretoria sabe das carências do elenco e que trabalha diariamente para contratar novas peças e garantiu que o Bahia está no mercado. Então vamos ver os reforços que o Bahia vai trazer, né? Porque ele já falou que antes do Brasileirão, que começa no sábado para o Bahia, né? O jogo é contra o Santos em Pituaçu, tá? Sábado à noite, tá? Começa aí a caminhada do Bahia para o Campeonato Brasileiro e repito, o Bahia não está pronto, o elenco não está pronto. Mas o Drubusky já garantiu que não vem ninguém antes dessa partida. Ou seja, o Bahia vai começar o Campeonato Brasileiro com esse elenco aí. Mas que para o segundo jogo podem vir, estão trabalhando exaustivamente para contratar. Achei interessante ele ter dito o seguinte: para uma posição específica que ele não revelou, não sei por que tanto mistério, né? Tipo, fala, é centroavante, ou é lateral esquerdo, mas acho que seja centroavante, tá? E olha o que ele falou, para uma posição específica foi analisado 55 jogadores, repito, 55 jogadores. Olha, o cara deve ter analisado jogadores da Série A, B, C, D e E, né? Porque para ter 55 jogadores, pelo amor de Deus, hein? Claro que muitos não têm condições de ganhar muito ou isso ou aquilo. Mas para analisar 55 jogadores e não contratar ninguém até o presente momento, vai analisar assim, desses 50 jogadores sobraram 8. Mas por um motivo ou outro não puderam ser contratados. E esses motivos ele citou. Primeiro, impossibilidade financeira e segundo, indisponibilidade da equipe onde o atleta atua. Mas deu uma palavra de conforto para os torcedores. Estamos trabalhando diariamente, de maneira exaustiva, atrás de deixar a equipe mais forte. Como falei antes, né, o clube não deverá fazer nenhuma contratação antes da estreia no Campeonato Brasileiro e completou. A gente tem prazo até setembro, repito, setembro
de inscrição de jogadores no campeonato. Ou seja, você vai esperar até setembro, o Bahia já pode estar numa boa ou numa ruim também, né? E uma segunda questão nessa entrevista aí que ele deu para uma rádio de Bahia, né? É questionado sobre a ambição do Bahia para este Campeonato Brasileiro e ele ficou em cima do muro. Ele não revelou o objetivo. Se vai ficar em oitavo, em 15º, ou vai lutar pelo título. Não, ele ficou em cima do muro. Por quê? Palavras dele: não tem como eu me comprometer com a torcida de falar que o Bahia vai chegar na posição X. Porque depois de duas uma, palavras dele, tá? De duas uma, ou superou a expectativa e vamos festejar isso, ou sou eu tomando porrada de não ter chegado. Dirigente que é dirigente tem que botar a mão na lata, tem que falar na lata, tá? Vai ser, vamos lutar pelo título. É o que o Bahia tem que ser. Bahia é grande, gente. Bahia não pode se contentar com vaguinha para a Sul-Americana, vaguinha para a Libertadores. Bahia tem que lutar pelo título. E para isso tem que dar condições para o treinador Dado Cavalcante, tá? Lutar por isso. Só que as condições não estão aí. Portanto, Dado Cavalcante já fica com essa ressalva. Falta elenco. Falta elenco. E uma das posições mais carentes é a de centroavante, que o Belintani prometeu e não está cumprindo até o presente momento, mas vai vir, acredito eu que deva vir no decorrer do Campeonato Brasileiro, o tão falado centroavante cascudo e que já atuou na Série A. Se já atuou na Série A, deve estar na Série B. Provavelmente. Mas nesse vídeo, eu quero comentar os nomes que estão sendo veiculados, que estão nos bastidores, que estão nas redes sociais, e eu vou analisar um a um. Tem jogadores que eu vou dizer, até já vou começar por eles, que não tem a mínima condição de ser contratado. Que o pessoal está dizendo, os torcedores estão falando nas redes sociais, mas que não tem mínimas condições de serem contratados. Vou dar alguns exemplos. Falou-se em Pedro Rocha, que joga no Spartak de Moscou. Não tem condições nenhuma de vir para o Bahia. Nenhuma, zero chance. Por quê? O cara ganha 900 mil, ou ganhava 900 mil no Flamengo, para fazer o que fez, né? Não jogou bem, não fez gols, até fez alguns golzinhos, mas não foi o esperado. Então, Pedro Rocha, descartado. Diego Souza, titular absoluto do Grêmio. Tu acha que vem para o Bahia? Não que o Bahia não tenha condições, mas o Diego Souza ganha quase a mesma coisa que o Gilberto no Grêmio. E é titular absoluto. Foi o jogador que mais fez gol na temporada passada. E esse ano está metendo gol um atrás do outro. Eu não estou dizendo assim que não é impossível vir, mas é mínima chance de vir. Diego Souza, Pedro Rocha. Outro jogador que dificilmente vai vir é o Rafael Sobis. Ele ganha 650 mil no Cruzeiro. Ex-Inter, ex-Cruzeiro, jogador que também não é centroavante. O Rafael Sobis é jogador de lado. É um ponta de lança às vezes. E outro jogador comentado foi o William Potker, que também não é centroavante, jogador de lado. Ele deve ganhar em torno aí de 400 mil no Cruzeiro. E desses 400 mil, uma parte ainda o Internacional está pagando. Claro que esses jogadores podem ser negociados. Por exemplo, Rafael Sobis pode vir se, por exemplo, o Cruzeiro pagar a metade do salário. Agora eu vou falar de alguns jogadores que até podem vir. Não são os favoritos a virem, mas podem vir. Por exemplo, Chiesa, do Náutico, o K9. Ele é um artilheiro, né? Tem 10 gols no Campeonato Pernambucano, foi artilheiro da competição, inclusive. Trellis, do Sport, mas para trazer o Trellis, então traz outros jogadores que sabem fazer gols. Trellis não é centroavante matador. Eu vi o Trellis jogar no Internacional e realmente me decepcionou imensamente. Assim como decepcionou a torcida do São Paulo. Pergunte para a torcida do São Paulo, pergunte para a torcida do Internacional o que eles acham de Trellis. Ricardo Oliveira é outro jogador que até pode vir, está sem clube, está desempregado. Sabe fazer gols, só que é ex-jogador, né? O Pastor, o famoso Pastor aí já passou a época dele, mas jogador centroavante, matador, só que
Nos bons tempos, ele mostrou que sabe fazer gol. Saberá fazer gol ainda com a idade avançada que ele tem? Marrone, goleador do Vasco em 2019. Em 2019 ele meteu muitos gols, foi um dos goleadores, artilheiro da Taça Guanabara, né, que é a primeira fase do Campeonato Carioca. Marrone, esse sabe fazer gols, só que também foi em 2019 que ele fez muitos gols. Hoje eu não sei qual é a situação dele. Mais 3 jogadores que eu vou comentar para vocês que não vêm, é quase certo que não vêm, e está na mídia. Por exemplo, o Daverson. Daverson, dizem, tem gente que viu uma notícia do ESPN, que saiu na ESPN, dizendo que o presidente do Palmeiras declarou que está indo para o Bahia. Pois Daverson é outro jogador que ganha bem. Ele tira aí, ele deve estar tirando em torno de 500 mil reais no Palmeiras. Se é para pagar 500 mil para o Daverson, que é um fanfarrão, né? Que é um jogador folclórico, é um jogador que tem mais mídia do que futebol. Pois Daverson, então fica com Gilberto. Então, fica com Gilberto, paga um pouquinho mais e é muito mais goleador. Lembrando que essa notícia da ESPN, que eu não vi em nenhum lugar, pesquisei realmente, é fake, né? É fake, só pode ser fake. Eu não tenho essa informação de que o presidente do Palmeiras tenha declarado que Daverson estaria indo para o Bahia. Falou-se também em Sacha, né? Jogador aí do Atlético Mineiro, né? Também ganha bem no Atlético Mineiro. O Tardelli é outro que não vem. Tardelli é jogador que ganha perto de 1 milhão. Perto de 1 milhão. E o Guerreiro, a mesma situação. O Guerreiro ganha mais do que 700 mil reais no Internacional e não deve vir para o Bahia. Agora, 4 jogadores que são possíveis de vir para o Bahia. Primeiro, o Rafael Moura, mas que está sendo praticamente negociado com o Botafogo. Tá? Deve estar tirando aí 100 a 200 mil por mês, deve ser o salário no Botafogo, tá? O Wellington Paulista é outro jogador que é possível de vir para o Bahia, mas é titular aí do Fortaleza. E os 2 nomes que eu aposto que podem ser os mais prováveis de vir. Primeiro quero falar do De La Torre, jogador do CSA, conheço muito bem esse jogador, começou no Internacional, começou na base do Internacional inclusive, tá? Mas atuou em grandes times, né? Além do Brasil de Pelotas, que é um time do interior gaúcho, ele jogou no Inter, no Porto de Portugal, no Atlético Paranaense, jogou na Inglaterra, na Tailândia e até no Chipre. De La Torre, jogador de 29 anos, no Campeonato Alagoano, olha só, no Campeonato Alagoano ele tem 9 jogos e fez 4 gols. Na Copa do Nordeste 2020-2021, ele tem 9 jogos e fez 6 gols, olha a média do cara. E na Copa do Brasil, 2 jogos, 2 gols. E o segundo nome, que eu cravo também como um dos favoritos para vir, é o Perotti, que joga no Chapecoense. Joga na Chapecoense, na verdade. Jogador de 23 anos, jogador novo ainda. No Catarinense, ele tem 7 jogos e 4 gols. Uma bela média, 7 jogos e 4 gols. Mas ele não é titular absoluto da Chapecoense, tá? Ele jogou, segundo o Transfer Market, ele jogou 35% dos jogos no time titular da Chapecoense. Tem jogado muito, entrando no segundo tempo. Apesar de que o Perotti não é centroavante cascudo, né? Tem mais essa. Mas é um jogador razoavelmente barato, sabe fazer gols e joga na Chapecoense, que é da Série A. Portanto, de todos os nomes que foram colocados, eu apontaria esses 4 aí. Rafael Moura, menos chance, porque ele está sendo negociado com o Botafogo, o Wellington Paulista, do Fortaleza, o De La Torre, do CSA e o Perotti, da Chapecoense. E você, torcedor do Bahia, qual desses nomes você aposta? Coloque nos comentários aí, tá? Dê joinha, que sempre apoia o canal. Se você gostou do vídeo, obviamente, dê joinha. E o mais importante, te inscreve no canal, dá uma força pro Kodama aí, vamos chegar logo logo nos 10 mil inscritos, que é a meta do ano, e vamos bater em junho, na metade do ano, tá bom? Agradeço a você, torcedor do Bahia, tenha todos aí uma excelente quinta-feira e fique com Deus.